ano muito frutífero de publicações importantes nacionais e internacionais, né, dos pesquisadores do laboratório. Nós vamos ter o lançamento de uma coletânea, inclusive, que contou com a participação do professor Joe Schauber, que é uma editora americana, chama-se IDI. Né? O título do livro é Comparative Approaches to the Digital Revolution in Europe and the Americas. Então, é uma primeira coletânea de inclusão digital nas geografias latino-americana, tem acesso a São Paulo, obviamente, tem outros projetos latino-americanos, europeus e dos Estados Unidos. Então, a própria editora está lançando isso, vai lançar uma série de pedindo que a gente divulgue nas redes sociais de todo mundo, então isso tudo para ser compartilhado. Né? O preço não é barato, então, no fundo, eu não estou pedindo que vocês comprem, vai custar $240 cada volume. Então, agora, se tiver uma biblioteca que possa comprar, é bacana que compre, mas pelo menos que dê visibilidade, porque é uma editora indexada pela Web of Knowledge, pela Scopus, quer dizer, aquele tipo de coisa que não traz dinheiro, mas traz prestígio, né? Prestígio acadêmico no mundo da universidade. Né? Nós também estamos fazendo toda uma agenda de publicações para 2016. Então, eu diria que estão abertas e nós estamos convidando tanto os pesquisadores que são os meus doutorandos, como gente do Acessa que queira participar e que queira fazer pesquisa também. Tá? Normalmente, as reuniões acontecem às terças e quintas de manhã. Então, eu queria que vocês compartilhassem, eu sei que estão fazendo formações fora, tal, mas quer dizer, né? Então, quem quiser participar, é só falar, entrar em contato conosco aí a gente vê como engajar. Isso? Muito bem. Será que eu esqueci alguma coisa? Basicamente era isso. Bom, eu acho que... Bom, outra coisa importante, né, é uma chamada, e daí eu já vou passar a palavra para o professor Joe Schauber, né? É uma chamada para os meus, aqui, os pesquisadores do Núcleo Duro, aqui do Observatório da Cultura Digital, para que vocês se engajem bastante nas nossas publicações nacionais e internacionais, que nós contamos com vocês. Isso é importante para a qualificação e para o exame final de todos, porque senão ninguém vai qualificar nem defender tese. Né? É detalhe, mas eles esquecem desses detalhes. Né? Então, é importante lembrar para todos que isso é um requisito, não meu, mas é um requisito do programa de pós-graduação. Isso. E dizer que é sempre muito bom ter vocês todos aqui. Espero que a gente possa criar situações, né? Nós estamos tentando, o ano que vem, fazer uma nova edição daquele evento que a gente fez, que foi muito bacana, que é o Inventando Futuros, né? E a gente quer ver se a gente consegue ter uma agenda onde o professor Schauber também possa ser um dos palestrantes, né? Depois a gente vê com ele a possível agenda dele, quem sabe ele está vindo a convite de uma outra instituição e a gente pega uma carona novamente, né? Mas a gente viu, Joe, uma coisa que você pode depois nos ajudar, nós estamos fazendo um projeto muito interessante, um projeto temático para buscar funding. E agora eu estou querendo buscar fundações, tipo, desde o BID, tá? A Fundação Ford, Fundação Kellogg's. Se você tiver dicas de fundações assim para nos dar aqui para a equipe, porque no Brasil as verbas de pesquisa estão bastante prejudicadas, contingenciadas, deprimidas, as verbas estão deprimidas. Então, acho que o mais importante seria a gente conseguir fazer isso e tentar buscar um apoio internacional. Então, a gente tem muita coisa na nossa agenda aí, e com isso, não esqueci nada, ela é a dona da meu improviso que a Fabiana fez. Eu terminei a leitura do meu improviso. Tá ótimo. Se quiser só dar para cada um falar o nome, de que instituição, que projeto participa, e depois a gente dá uma palavra. Ah, sim. Então, cada um fale. Por favor. Isso, se apresente em um minuto cada um. Nome de instituição. Pode começar Começando com o André. Boa noite. Os de fora, né? Me chamo André, sou do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. Foi uma pró-reitoria de extensão e relações externas. Estou no programa de doutorado, sob orientação da professora Brasilina. Sou este ano, 2015, no primeiro ano, fiz passado, e estou
definindo melhor o objeto de pesquisa após a seleção, fazendo os créditos, todo aquele processo do primeiro ano, mas o que tem mostrado assim, as leituras, hoje é bastante produtivo o envolvimento com o observatório do NASCE, né? Mas acredito que o objeto de pesquisa vai na implementação da proposta nos PCNs, a proposta das habilidades e competências transmediáticas nos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais, que estava citado lá no projeto, mas isso tem vindo com bastante presença no Brasil, né? A partir de outras nações, nós estamos conseguindo perceber já que está chegando. Santa Catarina, eu já mapeei três projetos, 2 privados e 1 público, que estão fazendo isso. Aula de code na educação básica, especialmente no ensino médio. Olá, eu sou Beatriz, acho que eu conheço todo mundo. Sou pesquisadora associada do Observatório da Cultura Digital, pelo NASCE Fórum Futuro da USP. Sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação, sob orientação da professora Brasilina. Meu tema de pesquisa é uma revisão histórica e documental do desenvolvimento do termo cunhado pela Unesco, Media and Information Literacy, e suas aplicações em políticas públicas em países como o Brasil, na Europa, no Oriente Médio e Sudeste Asiático. Eu sou Ana Cláudia, eu sou doutoranda na Faculdade de Educação da USP. Meu projeto de pesquisa é sobre a construção do conhecimento dentro das redes não sociais, dentro da internet como um todo, né? E a proposta é de apresentar novos modos para que essa construção do conhecimento ocorra, saindo só da base da informação. E a proposta do Pulo do Gato aí seria o uso de narrativas e currículo para uma inovação pedagógica. Eu sou parceira aqui da Escola Futuro da USP há muitos anos, já pesquisadora associada da Escola Futuro da USP, já por muitos anos, participei de vários projetos e também sou professora de educação básica, mas fundamental 2, e atualmente estou na parte da Univesp como supervisora do curso de engenharia, na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Cameraman. Eu sou Rafael Yamaga, eu sou mestre em Ciência da Comunicação pela ECA, doutorando com a orientação da professora Brasilina, doutorando voltado, né? Não, Avatar. E eu estou pesquisando o uso das redes sociais para a educação, mas não no sentido voltado para a educação. O uso que os meus alunos fazem das redes sociais para a educação, as literacias que surgem dali e tal, dou aula em faculdade, muita aula, então eu tenho bastante material para pesquisar. Pedro. Um pouquinho, eu sou gerente de projetos, gestor de projetos, né? Minha grande aspiração está em ver a educação e a tecnologia deslancharem a velocidade que a gente gostaria. Então, estou sempre procurando projetos para a gente poder implementar novidades ou coisas que ajudem a educação a andar um pouco melhor. Normalmente utilizando a tecnologia, mas às vezes vai sem tecnologia. Funciona Boa noite a todos. Eu sou Drica Guzzi, eu estou aqui na Escola do Futuro desde 2000, são 15 anos, e junto com a entrada na Escola do Futuro, eu comecei no programa Acesso a São Paulo, que é a política pública de governo do governo do Estado de inclusão digital. Então, são 15 anos de política pública, e a partir daí a gente desenvolveu vários projetos e pesquisas. O maestro conhece bem. E, bom, sou engenheira de alimentos, fiz mestrado e doutorado em comunicação semiótica, articulando a questão das novas tecnologias e a participação pública.
Meu doutorado, ele já ampliou um pouco e ele faz uma articulação com o estar em rede, né? E a produção do sujeito, né? Então, cuidado de si, o mundo distribuído, e aí entra com a questão do Big Data, dessa quantidade massiva de dados, né? E como as novas tecnologias, né? Como se ocupar desse espaço subjetivo e interrelacionado. Bom, meu interesse são vários. Certamente consolidar, né, essa área da inclusão digital e as novas apropriações. E, assim como a professora, não sei se a professora já se apresentou, mas a gente também está articulando essa questão do coding, né, que é a linguagem de programação na escola. Né, então, isso tem uma questão aí, não só um território pedagógico, de apropriação, mas até político, porque, enfim, a entrada com o currículo oficialmente ainda não aconteceu no Brasil. Bom, é isso. É um prazer. Todos aqui. Boa noite, meu nome é Jeová, eu faço parte da Acessa São Paulo, trabalho na rede de projetos. Eu sou formado em administração, e basicamente é isso. Assim como a Bea, acho que todo mundo me conhece. Eu estou sempre aqui na Escola do Futuro. Meu nome é Fabiana. Eu moro aqui. Brincadeira. Meu nome é Fabiana, a minha formação é em jornalismo, meu mestrado foi em comunicação e semiótica pela PUC, São Paulo. Ingressei aqui no doutorado sob orientação da professora Brasilina em 2013 e desde julho de 2013 eu atuo como pesquisadora associada aqui do núcleo. Paralelamente, eu trabalho no Senac, na parte de graduação em publicidade, pós-graduação em mídias digitais, comunicação integrada e gestão jornalística. E na semana passada, uma coisa bem interessante é que eu apresentei um projeto que tem a ver com a Escola do Futuro, Coração na Escola do Futuro. E aí eu fiz uma apresentação para a professora Maria Aparecida Bacega e também... Você fez exame de qualificação. Exame de qualificação. Sim. E também para a professora Maria Clotilde Pérez, e elas elogiaram muito, isso é uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês. Importância da Escola do Futuro, o seu tema da sua pesquisa. Exatamente. Porque é um apanhado de 25 anos pensando em projetos de educação formal. E tanto a professora Maria Aparecida Bacega como a professora Maria Clotilde, elas disseram da importância de revelar trabalhos que são importantes não só para o âmbito educacional, como para a universidade, e pela coragem, pelo incentivo da professora Brasilina. Então, bem interessante identificar que existe um reconhecimento de outros professores que sabem um pouco do trabalho da Escola do Futuro e que têm interesse em conhecer mais e reconhecer o que é a memória transmídia aplicada a outros projetos. E, de certo modo, eu estou fazendo um resgate daquilo que é analógico e criando coisas que são digitais. Depois eu mostro um pouco, senão falo demais. Obrigada. Alan, agora Bom, agora eu vou me filmar aqui. Bom, pessoal, eu sou Alan Costa, também pesquisador associado aqui da Escola do Futuro. E, diferentemente de todo mundo, eu sou professor de educação física. E, aí, tá vendo? E o meu mestrado foi a relação entre as mídias e os jogos e a transposição daquilo que é uma vivência virtual para uma experiência prática corporal. Participando agora, recentemente, do Intercom e do Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, fiz um resgate histórico que fazem 10 anos que eu defendi. Então, agora, a vertente da pesquisa é estudar as literacias de mídia e informação dos professores de educação física. Como é que eles lidam com isso em seus ambientes educacionais. Prazer estar aqui com todo mundo e vamos seguir a apresentação. Hoje eu sou o cameraman aqui. Eu sou a Erika Campanha, eu sou designer, estou aqui na Escola do Futuro há 2 anos e meio. Eu fiz 2 iniciações científicas aqui, uma de 6 meses, depois uma de 8 meses. Eu atuo na rede de projetos, na área de tecnologia social e empreendedorismo, que faz parte da Acessa São Paulo.
Minha última pesquisa foi no ano passado, que foi o meu TCC, que eu investiguei um pouco da influência do design dentro de um contexto social bem forte, que era de uma aldeia indígena. Então, como usar o design como uma ferramenta de transformação social. Rafael, você encerra, daí a gente vai para o professor João, né? Boa noite a todos, eu sou o Rafael Bertini, sou pesquisador associado aqui no Futuro. Também sou doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Sou da orientação da professora Brasilina. Defendi recentemente a minha qualificação também, assim como a Fabiana e o Arão. 3, né? 3 a qualificar. Qualificamos, estamos aprovados, 3 graças a Deus. E o projeto basicamente diz respeito sobre o objetivo de avaliar se a estrutura, o conteúdo e a bibliografia apresentados aos estudantes de relações públicas, que é na área de formação, né? Se esses estudantes, se essa formação, ela contempla as literacias digitais, as habilidades, competências que esse aluno vai precisar, esse aluno futuro profissional, pesquisador, vai precisar ter para ter uma autonomia no contexto tecnológico que ele vai ser inserido após a sua formação. Basicamente é isso. Quer fazer uma... Não, gente, todo mundo já não pode gastar. Então, tá bom. Inclusive, talvez conheça quase metade, mais ou menos bem, mas para os que não me conhecem, esse é faz 40 anos esse ano de estudar no Brasil. Cheguei aqui como jovem diplomata, Albert Dissertation, também pensando em que coisas no Brasil eu podia pesquisar um pouco para teses. E acabou trabalhando mais com a televisão brasileira e o desafio intelectual que criou para o paradigma da época do realismo cultural. Então, foi interessante. E logo depois, eu saí da diplomacia para entrar e dar aula em Michigan State, inclusive Brasilina. Você estava lá, né? Fez um sanduíche comigo lá em Michigan State. E estava voltando mais ou menos, porque o forte da Michigan State foi a área de tecnologia. Então me virei um pouco do foco só na televisão global para esse papel de tecnologia. E me interessei em vários níveis. Por um tempo eu pesquisei a privatização das telecomunicações, inclusive fui assessor à Telebrás nessa época, que foi uma coisa bem interessante. E também me interessei bastante, inclusive acho que o meu interesse em inclusão digital começou aqui. Estava em carro, andando de carro com o Fred Lito. Eu olhei para um grande placa, um grande outdoor, dizendo Itautec, ou Itaú, mas com arroba, em vez de A. Então, perguntei ao Fred, que porcentagem do pessoal de São Paulo que você acha entende esta placa? Talvez uns 15%, mas são os que o banco está interessado. Então, fiquei pensando aí. Então, que exclusão social implica isso? Então, e foi mais ou menos nesse momento, foi mais ou menos 95, 96, por aí, que decidi me interessar. E quando cheguei em Texas, descobri que teve toda uma população em áreas que antigamente foram literalmente segregadas por raça, que essa população também continua a ser bastante excluída. Então, comecei, de certo modo, a balançar um pouco a minha interesse na televisão e a parte global e até digital na televisão, e essa questão de inclusão. E também acrescentei para a questão de inclusão a parte de certo modo étnico, mas também de considerações de classe, e também numa cidade como nossa, com grande onda de imigrantes latinos, o fator imigrante mesmo também. Então, chegou mais ou menos a esse ponto de me interessar muito na questão das novas mídias, né? Então, e com muito aluno, dou grande aula para 200 alunos de 200 calouros. Então, tentando interessar
todos eles na questão de pesquisa. Eu fiz exatamente essas perguntas. E, curiosamente, a Fábio me convidou a falar mais sobre a pesquisa qualitativa, mas, curiosamente, este ano tem sido dominado por duas grandes pesquisas quantitativas na minha vida. Uma com dados de Kantar Media, dono de Ibope, sobre TV e Nova TV na América Latina, com dados deles. Temos um livro, um e-book quase pronto, eu vou mandar para a Brasilina para compartilhar. E um outro projeto interessante de inclusão digital em Austin. Estamos trabalhando com o Google Fiber, que entrou na Austin como segundo praça. A primeira praça deles em Kansas City foi um desastre para eles, em termos de relações públicas, porque dizia na entrada que ia ajudar a população carente e quase excluiu a população carente no método de recrutar pessoas deles. Então, eles decidiram, na segunda praça de Austin, a tentar, pelo menos, fazer melhor relações públicas. Nós estamos fazendo um grande projeto conosco, com o time que tenho com outra professora de inclusão digital, e a cidade em si, e a cidade de assentamento público, o Public Housing de Austin. Interessante, e algum grupo de ONGs. Então, é interessante, estamos tentando focalizar acesso mesmo, conectividade por parte de Google, com aprendizagem por várias ONGs e dando alguma espécie de equipamento para acessar. Porque, por exemplo, em Austin, em cima de 92% das pessoas têm acesso à internet em casa. Esse grupo, a porcentagem é 30% que tem internet em casa. Então, é o grupo mais carente em todos os sentidos. Então, de certo modo, estamos aplicando uma grande amostra, mas também toda uma série de entrevistas qualitativas para comparar as duas coisas. A ideia de criar uma técnica mista, vamos dizer, de pesquisa. Inclusive, a minha preferência não seria palestrar 40 minutos e depois perguntas e respostas. Em qualquer ponto em que você tem alguma colocação, alguma pergunta, levanta a mão. Sobre esse programa de PR que teve lá, ele foi pensado por alguém? Teve uma agência que pensou nisso? Ou... O próprio Google criou, depois deste desastre em Kansas City, uma série de liaisons com a comunidade, né? Então, tem Community Relations Officer. Então, aí o nosso contrato, então, funciona de certo modo através dessa função deles de criar uma melhor relação com a comunidade, né? E aí pisaram na bola. Exatamente. E acho que, de certo modo, eles se sentiam um pouco envergonhados tanto de relações públicas como de termos substanciais. A intenção dele não foi ser exclusivo, né? Eles teve uma série de práticas exigindo certas coisas para ingressar que foram, de fato, excluentes, né? Então, acho que eles queriam mesmo, de intenção mesmo, fazer um melhor trabalho em Austin. Acho que eles não são tão cínicos que tudo isso é relações públicas, mas acho que foi um pouco envergonhado de verdade, né? Sobre o resultado. Então, é interessante. Para mim estou muito informado pela teoria bourdiana. Curiosamente, começou isso antes dessa famosa carona com Fred, porque estava tentando explicar a minha pesquisa inicial por que os brasileiros preferem a TV brasileira à TV importada norte-americana, que foi minha pergunta depois da pesquisa de teses. E não tem um padrão interessante que o pessoal mais humilde, quer dizer, classe média, média baixa, e até operária, etc., preferia muito a televisão nacional, e a elite classe A, B, estava mais curioso sobre a TV e a cultura em geral importada. E teve uma mostra estatística, teve várias entrevistas, e apresentei isso num congresso, o ICA, lá em Estados Unidos, e estava especulando um pouco teoricamente. Alguém na plateia me disse: você deve ler sobre Capital Cultural de Bourdieu.
Pensei, ok, dever de casa. Fui para casa e descobri que realmente me ajudou bastante. E quando comecei a pensar esse negócio de inclusão digital, também descobri que é bastante interessante essa ideia de capital cultural. Mas recentemente eu estou pensando, talvez, que no método de Bourdieu, o capital cultural é específico para um campo, né? Então, você concorre para ser o melhor monitor possível no sistema acesso. Então, você ganha um certo capital cultural que está ligado a ser um bom monitor para um telecentro. Tem 3 capitais específicos, inclusive uma orientanda minha criou uma ideia de capital cultural e definição de campo para acesso público. E foi um trabalho bem interessante, de Marta Fuentes. Ela tentou definir um campo de acesso público e qual é a qualificação das pessoas que trabalham, tipo projetos como acesso, por exemplo. Então, de certo modo, é interessante definir, de certo modo, acho que, especialmente na inclusão digital, uma hipótese que eu tenho é que muita gente, especialmente gente socialmente excluída, estão concorrendo em um campo de tecnologia, bem, mais ampliamente no campo de educação, mais especificamente no campo de tecnologia, sem saber. Porque você pode ser concorrendo para os outros, para vários capitais para utilizar, sem realizar que você está no jogo. Como se fosse jogando futebol norte-americano sem qualquer preparo, né? Sendo chutando de todo lado, né? E então, uma coisa interessante pensar isso como um campo, com certas definições, né? E eu vou chegar daqui a pouco para uma hipótese que tem talvez um capital tecnológico em si, que hoje em dia, com uma sociedade cada vez mais digitalizada, mas com quase todo o dever social, implica algum uso de tecnologia. Por exemplo, temos entre os excluídos em Austin, acho que eu tenho 2 hipóteses bem específicas sobre o processo deles. Uma é que eles vão de crise em crise, resolvendo um problema digital depois do outro. Hoje eu tenho que fazer um currículo. Amanhã eu tenho que colocar o currículo para adquirir um trabalho. É uma série de crises. E quem vai ajudar eles nessa crise? Né? Se você é de classe DE e tentando tratar todo este novo mundo em que quase todo o processo, especialmente do governo, por curiosidade, todos esses maravilhosos processos de governo criam uma exclusão, se a gente não são cuidadosos, né? Porque todos esses processos online são muito excludentes de pessoas de menos formação. Então é interessante pensar tanto de capital como de campo mesmo. E, de certo modo, uma coisa... Eu estou muito interessado, estou fazendo um projeto com o pessoal em Bauru e espero no prazo médio com vocês também, sobre segunda tela, ou essa suposta ideia de segunda tela, mas qual que é a primeira tela? Talvez para a LAN, essa coisinha aí, né? Está virando a primeira, né? E para mim, eu estou em grande dúvida. É isso, mas certamente não é televisão, né? Nem cine. Então, eu tenho 2 primeiras telas, muitas vezes um ao lado do outro, né? Fazendo coisas diferentes nas 2. Então, de certo modo, é interessante pensar a definição disso. E você pode fazer isso com uma grande amostra, com algumas perguntas específicas. Mas hoje em dia, nessa pergunta específica, com 2 pesquisas grandes, comparando Austin com Bauru, por exemplo, com a amostra e tudo, eu acho que estou aprendendo mais do qualitativo, nesse sentido. Porque as pessoas estão incorporando uma tela à outra. Quantitativo posso registrar o fato. Quantas pessoas hoje em dia consideram que isso é a primeira tela? Mas a razão, o porquê, o processo que leva eles a chegar a este ponto é
é um pouco mais difícil observar quantitativamente, né? Então, de certo modo, minha ideal é uma coisa mista. Então, mas falando um pouco mais de Bourdieu, porque ele é conhecido aqui, mas queria render um pouco conceitualmente. Porque tem essa noção de campo mesmo. E, de certo modo, tudo acontece dentro de campo. Eu acharia uma bela análise do acesso pode ser que está possibilitando para muita gente que não estava envolvido antigamente no campo tecnológico, tem o seu primeiro contato, suas aprendizagens iniciais, pelo menos, ou no acesso ou no anúncio, né? Bem, agora está virando, né? Muitas vezes é isso aqui. Então, minha outra hipótese é que a inclusão digital hoje em dia é um app por vez. Porque, por exemplo, se eu entrevisto alguém de classe B em Áustria, que é um caminhoneiro que não fala bem inglês, fala só espanhol, e talvez a primeira coisa, ele compre um smartphone, mas é para utilizar uma coisa de mapeamento, um guia para o trânsito, né? Então, talvez ele depois, em seguida, descobre WhatsApp para conversar com a família em México. Talvez depois descobre outra coisa. Ou uma pesquisa que adoraria fazer com vocês. O fenômeno que já está visível em parte de África e de Ásia Sudeste, Southeast Asia, Sudeste, né? Sudeste, que é que tem muita gente que sabe que estão utilizando o Facebook, mas não sabem que estão na internet. Então, Face, de certo modo, é o novo Face da internet. Uma interface mesmo. Não, mas de certo modo, para os pobres do mundo, o Facebook é o internet. O Facebook Zero e internet.org, né? Isso está para chegar no Brasil. Já chegou. Já chegou, né? Porque propaganda. E também é uma coisa que é lógico, de certo modo, para o provedor. Então, tem provedores em Bauru, pelo menos, já fazendo um plano especial para tudo que você pode utilizar de WhatsApp e seu celular regular. Que nem é smartphone, né? Smartphone como feature phone. É feature phone. É feature phone. Então, sobre claro, a questão da segunda tela, que tem muito a ver com o que você está falando, a gente tem uma pesquisa numa das universidades que eu dou aula. Veja, a visão de segunda tela para a gente ela é ferramental, são nas aulas de mídia. Então, algumas emissoras de TV já têm Media Kit para anúncios de segunda tela. A gente discute muito a geração de conteúdo espontânea da base de fãs. Então, você está lá vendo novela, a pessoa está com a primeira tela, em tese, é a TV. Mas não a TV, o aparato. Pode ser a TV, a programação. Você pode ver a TV pela internet. E aí comentam, postam coisas sobre a novela no Twitter ou no Facebook. E aí o conteúdo é gerado espontaneamente. Então a gente tem uma pesquisa com os pais dos meus alunos que estão na faixa ali do 40, alguma coisa, e é uma quantidade grande. Eu posso te passar isso. Por exemplo, um fato mais ou menos novo nos Estados Unidos é que este ano mudou o sistema de televisão para o pessoal abaixo de 20. Então, para a pessoa abaixo de 20, a primeira televisão deles é YouTube. Tem toda uma série de astros, grandes sucessos, etc. no YouTube. E este sucesso de YouTube é integralmente ligado à rede social. Então, se você quer ser um astro no YouTube, você promove o seu show através de Face, de Twitter, etc. Então, é uma nova forma de TV em que, geralmente, a TV é carregada até você pelo Face, né? Então, você chega a este astro de YouTube através de uma conexão social. Então, a integração entre as redes sociais e televisão não é mais grade de programação. Nem é emissora de televisão. É você chegando através de recomendação social para este programazinho, algo curto, que pode ser assistido aqui mesmo, né? E, então, para o pessoal, para o publicitário hoje em dia, que quer atender alguém abaixo de 20, eles estão saindo da televisão, tanto cabo como televisão regular, para anunciar no YouTube
e anunciar nas coisas ligadas ao YouTube, que quer dizer as redes sociais. Então, é uma coisa, então, de certo modo, pensando nesses termos, o que é televisão hoje em dia? É televisão programada ou é uma nova geração de programadores, astros, comerciantes, etc., no YouTube e Face? Numa interface em que isto é claramente primeira tela, até para a televisão. Então, e com este factor humano disso, tem que ser curto e com um certo estilo visual, né? Que é bem diferente da televisão. Então, capital, a televisão já é um campo diferente que o campo de 5 anos atrás. E o capital necessário não é necessariamente os capitais de produção ou de distribuição de pesquisa de 5 anos atrás. Então, é uma outra capital, de certo modo ganhado pela prática mesmo e pela sua capacidade de ser bem organizado no Face e bem charmante no Face. Né? Então, é interessante. Que define esse novo campo, que não é só produção, é também sua própria distribuição através do Face. Então, hoje, para nós é mais provável Vine, WhatsApp, etc, etc. E está mudando a disposição nesse sentido, já é mudado para os jovens, está mudando para os outros. Né? Porque eu tenho 64 anos, essa idade mágica dos Beatles, né? que leva a gente no seu aniversário de 64 a pensar, estou velho já ou não? Mas, mesmo assim, eu vejo essa televisão no mesmo estilo. A principal televisão que eu vejo é o que alguém recomenda aqui e fazer um link aqui. E sigo esse link e esta é a minha televisão. Então, acho que não é só para os abaixo de 20, está mudando, de certo modo, outro conceito de hábitos. Como eu assisto televisão, como a televisão é integrada na minha vida. E como minha vida pessoal está organizada cada vez mais pelo Face, né? Eu chego em convenções acadêmicas e as pessoas não comentam, sua teoria, seu livro, seu neto, ele é bonitinho, né? Então é interessante, a vida pessoal, a vida profissional está integrada de uma maneira completamente diferente do que 5 anos atrás. É interessante. Então, vamos continuar um pouco com a ideia de campo, né? Que é, de certo modo, talvez todo mundo já conhece isso, mas acho que esse ponto, o terceiro ponto, que muitas vezes a gente está concorrendo para capitais, para adquirir ou para ganhar, ou para utilizar o capital, num campo desconhecido, como o nosso pessoal de TV nesse novo campo, né? É um terreno que eles não dominam bem. E acho que também várias pessoas várias coisas de criação, de distribuição, tudo isso já é outro processo, com outra dimensão. E certamente está sendo interessante esta ideia de campo, porque começou com Bourdieu, mas agora está sendo definido, redefinido por muita gente, inclusive para o campo macro de poder e para vocês que interessam talvez em comunicação comunitária. É interessante, está sendo aplicado essa ideia de campo como de ação estratégica e como se define certos campos. Eu tenho orientando que acabou de defender, que utilizou isso analisar a Viva Favela e Viva Rio como agentes num campo que mudou para eles 3, 4 vezes. Eles teve uma meta mais ou menos constante, utilizar tecnologia nas favelas para ajudar o pessoal de classe D na favela e ajudar eles a se expressarem através da internet, mas foi redefinido para eles o que implica esse campo. 3, 4 vezes, literalmente. Brinca é uma coisa... Colocação. Ok. Mas então, quem define? Por exemplo, por
para este exemplo de Viva Favela, Vive Rio, eles inicialmente consideram como coisa dentro das favelas, dentro do Rio, mas atraiu muita atenção, nacional e global. E esses fundadores globais, de certo modo, definiram os objetivos deles, até o ponto em que a maior parte da energia dele estava gasto em IT, em projetos lá, em outros sítios, e de certo modo perdi o foco, perdi a noção de campo, que campos estamos realmente atuando. E então é interessante como está definido isso. E são coisas que, de certo modo... Essa pesquisa do Rio já está feita? Dessa pesquisa dos diferentes campos que foram sendo apropriados? O texto dele começou isso, mas acho que ele está articulando um artigo que vai articular isso melhor. O nome dele é Stuart Davis, inclusive está lá em Bauru agora. Tem uma postdoc aí. Visitante, né? Professor visitante, assim, né? exato. A Gobi está... Ele tem um capítulo no nosso... Exatamente, ele tem capítulo no livro. Mas seria talvez interessante, acho que ele volta no segunda semana de outubro, seria interessante convidar ele a falar, né, sobre esse aspecto, né. Então, porque de certo modo, eu me lembro as primeiras tentativas de utilizar tecnologia para efetuar câmbio nas comunidades de base foi o camcorder, né. Me lembro vários experimentos no Brasil e outros sítios. Fazer coisas de filmagem mesmo e utilizar isso para aumentar a consciência, para criar uma espécie de fluência de fala entre várias pessoas. E acho que, de certo modo, foi interessante, porque algumas das pessoas, como Fernando Santoro, que é professor do jornalismo aqui, ajudou a criar o TV dos Trabalhadores, que é, de certo modo, ficou o veículo de comunicação de Lula no Partido dos Trabalhadores. Então, algumas coisas que começou aí mesmo afetou campanhas nacionais no final. Então, é interessante pensar outra vez como um campo, como de TV alternativa, como se fosse chamado na época, como essa TV alternativa pode ser definida, redefinida, etc. Um processo. E essa ideia de capital cultural, acho que todo mundo sabe, mas eu queria acrescentar algumas coisas. Por exemplo, nem só educação e família são pares, é bairro, tem toda uma dimensão espacial para isso. São pessoas que são ou mentor, que em Brasil também, acho que é mentor, né? Eu vou lhe dar um exemplo da primeira série de entrevistas qualitativas que fiz em vários bairros, ex-guetos em Austin. Eu fui lá para uma escola bem de latino e negro, classe PE mesmo, e estava lá fazendo um grupo focal para começar o projeto. E um jovem de 14 anos me olhou e disse, bem, eu pessoalmente acho que o computador é trabalho de mulher. Computador é trabalho de mulher. Isto é 99. Utilizar computador, 99. E que os três alunos de pós comigo, você ouviu isso porque a ideia dominante era que o computador era uma coisa altamente masculinizada. Que os homens dominam todo o processo de computador. Então, pergunto para vocês, pense bem, por que este jovem respondeu assim? Que lhe daria um jovem de 14 anos, latino, 99. Ele não tinha acesso. Quem? Ele não tinha acesso. Não teve acesso a um computador, ele nunca tocou num teclado. Certamente, acesso bem restrito, conhecimento muito restrito. Não é trabalho braçal. Exatamente. Se você coloca três coisas em conjunto, a área espacial do bairro dele, que é um bairro pobre latino, gênero, o que faz homem de classe operária latino nesse bairro é algo braçal, né? E ainda classe social em si. Então, se você faz uma conjuntura
de classe ligado ao bairro, espacialmente, gênero e classe social. Então, você pode explicar essa atitude. Porque as únicas pessoas que tocavam em teclado foram secretárias, no conhecimento dela. Inclusive a própria mãe. Até nas novelas da época. Exatamente. Inclusive, me lembro, eu perguntei a duas dias de pessoas sobre Malu Mulher na época, porque era socióloga, ficava lá escrevendo numa máquina de bater, e além de classe A, ninguém entendia Malu Mulher. Faz tempo. Não faz tempo, né? Mas é uma coisa dos 80, né? Não me lembro exatamente quando. Mas esse programa foi um clássico. É um clássico. Para a classe A, B, feminista, foi uma coisa forte mesmo, né? Inclusive tem uma antropóloga aqui, a Luísa Buarque de Almeida, que está fazendo um repensamento sobre Malu Mulher, e que representou para o pensamento feminista brasileiro, né? Mas para a classe CDE, que eu entrevistei, ela está ganhando dinheiro com isso, tá? Como é? Está trabalhando. Isso não é trabalho, isso é outra coisa. Então, foi uma coisa interessante que eu percebi através porque estava em campo por outro fim, mas com essa presença de Malu Mulher, eu coloquei algumas perguntas, porque fiquei curioso e sobre. Mas então, coisa de certo, acho que estou propondo que a gente amplie bastante o conceito de onde vem o capital cultural. De bairro, de mentor, ou falta de mentor, de ser autodidata, de ler mesmo, ou de utilizar isso porque tem, naquele mesmo bairro, teve alguns adolescentes já se aprendendo coisas diretamente do mundo digital, mas poucos. Geralmente com pais que trabalhavam com alguma coisa. Se o seu pai já trabalha com teclado, tudo bem. Se o tio, alguma pessoa conhecida, toca em teclado, foi o reverso do provérbio português, que dondoca e cavalheiro não toca em máquina. Então, o ex-escravo não toca em máquina. Porque foi uma coisa de pobreza mesmo. E de certo modo, uma coisa que me fascinou, né? Porque foi nem só uma negligência, foi uma espécie de hostilidade. Outro menino neste grupo focal disse: eu não tocaria no computador por milhões de dólares. São esses geeks como Bill Gates, e eu não quero ser um desses. Então, teve uma certa hostilidade de classe para o pessoal que estava envolvido no setor. Achei um ódio para o nerd, que eu fiquei um pouco chocado, né? Então, é interessante. E, de certo modo, tem coisas equivalentes de capital social. E eu queria, uma ideia aqui que de certo modo, defini um pouco num livro que fizemos sobre esse estudo em termos de Austin, inequidade no Tecnópolis. Ideia de como se pensa a tecnologia. Por exemplo, essas pessoas não usuários e o que eles pensavam do usuário. E foi, por porcentagem da população, bem negativo. Então, isso evoluiu. É interessante como, hoje em dia, eu não pensei em criar outro slide, devia ter criado, porque tem outro processo agora, que quase todo mundo, inclusive talvez o filho desse jovem em 99, todo mundo, mesmo pobre, está no mundo digital, se eles forem jovens, né? Mas então, a pergunta é interessante: que tipo de uso que eles fazem do mundo digital? Minha hipótese atual é que muito jovem pobre está sendo induzido para esse mundo só como consumidor. E seria interessante, é uma coisa que eu adoraria verificar através da acesso, né? Que se esses jovens que vai para um telecentro, vai para entreter-se só, ou se eles estão ganhando algum capital que é um pouco mais alto, um pouco mais útil para eles na vida deles. John, na nossa pesquisa que a gente fez com a Fundação Telefone,
Marconi, Relações Interativas, e depois foi reiterado no seguinte, no Juventude Conectada, que o primeiro uso é um uso de lazer. Exatamente. Tá? Você Em não torno de isso, né? 70%. Depois disso, de 80%. Exatamente. Depois disso, você tem cerca de 60% que eles já começam a usar também para atividades que eles relacionam com atividades de tarefas escolares. Ok, tarefas escolares. Assim, né? Tem que considerar que muitas escolas ainda não têm conexão. Né? Então, eles acabam usando o smartphone, né, ou o computador de casa para fazer tarefa da escola. Exatamente. Né? Então, em Áustria, hoje em dia, tem mais que estão levando os filhos 2 ou 3 meses para uma biblioteca que tem conexão, que tem computador, para o filho fazer dever de casa, né? Porque mesmo se o dever de casa feito com computador ou com busca de informação ou está telegrafado, batido de máquina, relatório. Porque geralmente a escola hoje em dia exige pesquisa na computador e exige que o trabalho é feito de teclado, né? E essa é uma crise, de novo, para a mãe pobre, que ela não tem computador em casa, então tem que levar o filho para algum sítio que tem, né? Então, isso é outra espécie de crise mesmo, que leva as pessoas, talvez, a adquirir algo para casa. Porque um dos grandes motivos, mesmo lá, eu acho que como aqui, para adquirir computador e acesso é a educação dos filhos, né? O trabalho de casa. Trabalho de casa, né? Mas, então, acho que tem toda uma série, inclusive, pode pensar um pouco como um nome de campos, né? Tem um certo campo de lazer. E para o jovem, hoje em dia, campo de lazer é digital. Então, se você não quer ser excluído como jovem, pelo menos lá nos Estados Unidos, mesmo o jovem pobre, então, tem muita gente, muitos desses jovens indo para a biblioteca, usando acesso público, para ter o mínimo de lazer ao estilo dos pais, né? Então, talvez a primeira coisa que leva eles para uma biblioteca é buscar o lazer dos outros, né? O lazer que os pais têm. E a segunda, provavelmente, é exatamente essa, dever escolar. Não, para mim a pergunta interessante depois é que se eles vão generalizar disso para criar hábitos que levam um pouco mais para empoderamento, né? Se eles vão começar a atividade ou de expressar-se ou de participar em algumas coisas ou pensando isso como para ganhar, como eu ganho esses capitais que eu não tenho. Então, por exemplo, eu nasci numa fazenda de gado, bem isolado em Idaho. Quase o fim do mundo, em termos de Estados Unidos nessa época. Mas na minha biblioteca da escola, não teve de biblioteca pública, mas teve biblioteca da escola, teve Newsweek, e National Geographic e mais algumas coisas. Então, eu comecei a me interessar em Mad Magazine, curiosamente. Então, minha visão dos Estados Unidos veio muito do Mad e do Newsweek. Mas essas duas coisas, dava para perceber que teve toda uma sociedade interessante fora de Idaho, fora do gado, etc., que eu queria visitar. Talvez queria emigrar para esse outro país, dentro do país. Principalmente no MED, né? Alguma coisa acontecia lá fora. Exatamente, teve coisas interessantes. E muitas vezes eu não entendi o que estava lendo. Me lembro de Mad Magazine. Quem é esse Howard Johnson? Por que está xingando tanto nele? Descobri uma cadeia de hotéis baratos, né? Não, mas eu não entendi isso no início. Então, quem é Howard Johnson? Foi uma curiosidade. Então, mas, de certo modo, nem não sei, seria interessante pensar isso nas nossas próprias vidas. De onde vem essa curiosidade inicial sobre o mundo que leva a gente a tentar adquirir mais capital? Porque isso não é a meta inicial. Na idade de 14 já é meta para mim, porque eu notava que, bem, o pessoal que está dando bem no mundo se forma na universidade. Muito bem, eu vou lá. Então, como eu vou lá? Então, por exemplo, teve toda uma lógica em cidades como o meu, que se você não tem dinheiro, você vai para o exército, vai para a academia deles,
e você fica educado por parte deles. Então, meu plano em 75 foi ir para a academia militar. Então, depois, Vietnã, né? Então, eu pensei um pouco. Bem, e, infelizmente, o fator mentor é importante porque alguma conselheiro na minha escola disse: você está dando muito bem em notas e em provas. Você não tem que ir para uma escola militar para ter uma boa educação. Ah, é? Me conta, né? Então, de certo modo, a minha aposta é que nesse processo de incorporação dos jovens, para mudar a trajetória deles, tem que ter algum tipo de intervenção, né? Então, isso é uma coisa interessante. Alguém tem que intervenir. E uma coisa que noto, especialmente nessas histórias de vida que eu vou contar um pouco, porque geralmente tem em toda uma análise de trajetória de uma pessoa, quando ganha um pouco de trajetória para a mobilidade social, alguém teria uma certa influência. Na minha família foi o meu pai, porque ele foi tirado da escola para trabalhar na fazenda, e ele reconhecia com 7 anos de escolaridade que isso foi bem desvantajoso para ele. Ele resolveu que os filhos dele vai para a escola. Desculpa, muito emocionante, porque alguém tem que intervenir, né? No meu caso foi professor, esse é o meu pai. Mas o grande problema no sistema bordiano de analisar a mobilidade social tem uma certa tendência a não ter mobilidade social, né? É para a reprodução de classe, do seu estado atual no sistema de classe, né? Então eu vejo muito isso, por exemplo, naquela famoso menino de 14 anos. A mãe dele subiu de realmente pobreza mesmo para ser secretária de uma empresa com computador e espaço próprio, e estava feliz da vida. Sucesso, né? E ela estava tentando comunicar para o jovem que algo semelhante pode ser um caminho dele. Mas ele estava olhando para os outros homens latinos, não vendo ninguém que fez isso. E o pessoal de aconselhamento na escola, orientação, o pessoal de orientação na escola dele, você talvez deve se interessar, você é um homem de algum talento, mas por que você não fica a pessoa que repara geladores? Isso seria um bom trabalho para você. Um pouco mais que trabalho simples de campo, um pouco mais qualificado, ganha-se bem com esse trabalho. Ele estava pensando, queria ser arquiteto, abstratamente, mas não teve a menor ideia que arquiteto trabalha com computador. Pensava que era de lápis e papel, etc. Que em 99 isso não é mais verdade, né? Então, falta de orientação, falta de conhecimento, de certo modo estar num campo de concorrência desconhecido, né? E acho que estou sendo bem intrigado com essa ideia que a maior parte desses jovens pobres estão atuando em campos desconhecidos, né? Que, de certo modo, e talvez algum como monitor interessante em acesso pode ser um caminho, né? Porque para mim uma coisa interessante, se temos essa ideia de talvez um campo tecnológico e capital tecnológico, então como é que alguns adquirem, alguns não? Então acho que de certo modo coisas que eu li sobre o Brasil, por exemplo, que pessoas no telecentro pode ajudar. Pessoas no One House, pares ou outros podem ajudar. Porque, de certo modo, é bom se fosse par, né? Se fosse alguém da sua mesma classe, situação social, etc. Né? A constituição inicial do CDI estava mais ou menos assim.
você aprende algo, você já está obrigado para ensinar a alguma outra pessoa o que você aprendeu, né? Uma conceituação interessante, de certo modo. Então, de certo modo, tem essa interseção de classe, gênero e etnia. E uma coisa difícil no mundo de intelectual de Bourdieu escapar é a formação da família, né? Se a família for pobre e não muito focalizada na mobilidade social, no ganho de capital, etc. É difícil para a geração atual, jovem, pensar assim, né? É difícil, questão de capital mesmo, de hábitos, de o que faz as pessoas como eu, de orientação, de, como dizer, de exposição, termos bourdianos. Então é interessante, acho que para a gente como nós, pensando essencialmente em intervenções sociais dessa natureza, qual é a intervenção mais eficaz? E tem programas que estou analisando lá em Austin que eu gosto, porque essa ideia de trajetória da família é importante, mas quem, se não está ganhando tudo isso da família, de onde vem, né? Porque tudo isso tem um outro trabalho que eu gosto muito, que aprendi de Jorge Gonzalez. Não sei se vocês conhecem o Jorge. Ele é um mexicano, tem livros sobre cibercultura, que são bem interessantes. Está trabalhando lá na Metodista com a Cecília Kroll-Kunz. E acho que talvez a próxima vez que ele visita a Metodista, vocês devem convidá-lo, porque aprendi muito dela em termos de técnica de pesquisa e aplicação da teoria bourdiana em termos de pesquisa. Então, de certo modo, ele trabalha muito em cima de Paul Berthold e Paul Thompson, sobre a trajetória de família em termos de mobilidade social. Então, de certo modo, esta é uma teoria de Gonzalez de recursos de informação. Como são, o que faz esse recurso de informação disponível e como é adquirido ou não adquirido nas gerações. E, de certo modo, o método dela, estou chegando ao final, a parte de investigação. O que ele descobriu que fosse mais generativa foi entrevistas com 2 ou 3 gerações da mesma família, para entender qual é a disposição do avô, do pai, do filho, né? Porque, de certo modo, na nossa pesquisa, pelo menos, a disposição do avô, especialmente, eu sempre me confundo em avó e avô. Então, a avó feminina é muitas vezes crucial, mas também é o avô, o avô masculino, né? E essas 2 pessoas muitas vezes são importantes, mas também pode ser o próprio pai ou mãe que muda, porque tem uma certa trajetória de educação, etc. E alguém tem que decidir mudar essa trajetória. E talvez não seja dentro da família, talvez é um professor, um monitor na Accesso São Paulo, alguém no algum programa pós-escolar. Porque tanto aqui como lá estamos apostando muito em programas pós-escolar, né? Depois da escola regular. Então, programas bem eficazes em termos de fazer isso. Mas até esses programas têm que pensar um pouco mais amplo. Eu já avaliei alguns que são muito estreitamente focalizados. Nós vamos lhe ensinar em como fazer uma produção de cine. É específico demais. Funcional demais. É muito funcional demais. Nós vamos lhe treinar em como fazer isso, ou aquilo, ou aquela. Por exemplo, teve um projeto paralelo à minha, do Craig Watkins, lá em Austin, numa outra escola diferente do que em que eu pesquiso. Ele descobriu que teve um ótimo programa de produção de cine, como depois de carga horária escolar, mas eles não davam informações necessárias como de capital social, por exemplo, de como utilizar o seu conhecimento para avançar. Por exemplo, esses meninos aprenderam muito,
eles mostraram os filmes deles para outro pessoal do mundo de cine, do campo de cine. Em Austin, foi oferecido cartões sociais e pessoas dizem, me contata, faça um contato, eu vou lhe ajudar. Mas eles não sabiam que era importante fazer isso. Nem sabiam o importante deste convite, de realmente chamar a pessoa, de fazer o contato, de ganhar e utilizar capital social. É um conceito não tão complicado, né? 10 minutos faria uma explicação adequada, mas ninguém fez esses 10 minutos para esses meninos, e eles aprenderam muito sobre cine e pouco sobre o processo do campo de produção de cine, como funciona o campo como campo, né? Então eles ficaram, não, eu estou perito de cine, eu vou ganhar. Nem pensava que daria para a universidade, porque ninguém vai contratar um câmara que não tem grau universitário hoje em dia nos Estados Unidos. E não foi um pouco fora do pensamento, tão fora do usual que nem se pensa, né? Mas alguém devia ter dado para eles, você tem talento, tem que ir para este programa de produção de cine na Texas. Mas ninguém falou. Então, de certo modo, tem essas falhas de não ensinar o que é campo, que capital, etc. E esse é abstrato, termo de pesquisa, mas você adquirir um novo bom, como você vai usar isso para o seu próprio benefício, né? Então, acho que foi uma coisa reveladora, né? Então, entrando um pouco, acho que eu vou me limitar um pouco sobre técnica mesmo, porque pelo menos 4 de vocês já tiveram minha aula de técnica mesmo. E não quero repetir demais. Mas a ideia é que de pensar em... A técnica dela, então, foi uma série de entrevistas de história de vida focalizada na tecnologia e mídia. Eu achei isso muito frutífero. Essa ideia de entrevistar o avô, a mãe, a filha, e ver o que é passado, por exemplo. E é interessante, como técnica, por exemplo, qual é o padrão de realmente das práticas na vida. Eu descrevi, por exemplo, na população imigrante latino lá em Austin, que as 2 trajetórias mais claras é a disposição da família para a educação ou não, e conhecimento ligado a isso do sistema norte-americano. Eu lembro de sentar ao lado de uma família na cerimônia de formar os filhos do 2º grau, e eles foram felizes da vida que o filho estava se formando. E não tinha a menor ideia que esse filho brilhante devia ir para a universidade. Não estava no mundo conceitual deles. Não foi no capital cultural deles, de certo modo. No conhecimento dos Estados Unidos. Então, para converter isso um pouco em conhecimento de como intervenir, por exemplo, estou trabalhando com um programa lá para o pai, que é imigrante de 1ª geração, e o filho, que é 2ª geração. E grande parte do esforço é comunicar com os pais da 1ª geração de imigração, pessoas de classe B mesmo, como funciona a educação nos Estados Unidos. Eu não uso a palavra campo, mas eu estou falando em campo, né? Como funciona, qual é o papel, qual é a importância de educação nos Estados Unidos. E se você quer o seu filho suceder bem na nossa economia, também tem que entender um pouco o campo de economia, especialmente numa cidade de alta tecnologia como Austin. Então, se você quer o seu filho ficar aqui com bom trabalho, ele tem que ir para a universidade, ele tem que entender de tecnologia. Então, estamos aconselhando os pais sobre essas necessidades que eles não conhecem. Eles vieram de México. O sistema lá é completamente diferente, então eles não sabem nada disso. É impressionante o que eles não sabem dos campos no nosso país, especialmente campo de educação e campo de tecnologia. São completamente desconhecidos. Não sabe, quando você fala, awareness mesmo, ou não dão valor?
Sim, está ligado. Se você volta brevemente ao Bourdieu, capital cultural implica awareness, conhecimento, mas também implica disposição atual. Então, as duas coisas bem ligadas. Você não vai ter a disposição antes do conhecimento, né? Então, tem que entender um pouco esses campos nos Estados Unidos. Então, o esforço nosso nessa ONG é treinar os pais nessa direção. E, tecnicamente, um treino de inclusão digital, mas é muito simples. Nós treinamos eles a utilizar correio eletrônico, a usar busca de web e utilizar alguns sites no web focalizado no papel de pai. Como utilizar o web, por exemplo, saber se o seu filho está realmente na aula ou não. se ele tem que estar ganhando marcas bem bons ou maus. Então, tudo isso está disponível no web, se vocês sabem como buscar. Então, a primeira e-mail que nós ensinamos a eles, o primeiro e-mail tem que ser para o professor do filho dela. Agora sou mãe de fulano de tal, que para eles é muito difícil. O ex-camponês, que é motorista, agora mandaram um correio eletrônico para o professor. Então, tem que levar, esse não é trabalho fácil, tem que encorajá-los, tem que educá-los, tem que dar uma coisa aí, que isso não é, nem é opcional, isso é dever. Você tem que fazer isso para o progresso de seus filhos. Então, isso é uma coisa interessante. Mas é difícil. Leva geralmente 6 ou 8 meses. Não, meses não. Mas é pelo menos 6 semanas, 2 meses. Fazer este quadro para eles convencê-lo a fazê-lo e dar E, de certo modo, o curso é 80% conhecimento, 20% tecnologia. Mas depois de vários experimentos, nós chegamos mais ou menos a esse formulário, que o que é necessário para esses pais imigrantes é 80% conhecimento desses tipos. Website pode encorajá-los a encontrar esses sites, esses recursos. Pensarem não só ser consumidor, mas também talvez participar. Me lembro um jovem que o interesse dele foi desenhos de carros
acostumado no mundo latino, norte-americano. Então, tem revistas para isso. Ele já sabia as revistas, mas não sabia que estava lá no web. E não sabia mais que isso, que ele também fez desenhos desse estilo, né? Desenhando o carro ideal dele. E uma professora lá dizia, então, você pode colocar o seu desenho neste site. Eles estão querendo mais desenhos. Então, foi, de certo modo, é um outro processo de levar ela a ser confiante, né? Não só para criar algo, mas também compartilhar essas coisas. Né? Então, é interessante, porque, de certo modo, é uma coisa em termos de se sentir mais eficaz, como parte de produção, né, e também de participação. Eu vou dar um exemplo bem brasileiro, porque eu trabalhei mais no 2003, 2004, 2005, com algum grupo de ONGs no Salvador. Tivemos um projeto com o UFIBA. E descobri achei fascinante que os ONGs mais eficazes de fazer a inclusão digital em Salvador foram os blocos negros. Achei, uau, isso é interessante. E me recorreu uma conversa que eu tive nos 90, quando eu levei um grupo de alunos norte-americanos para Salvador. Uma fala com um padre italiano que teve um ONG chamado... Foi levar os meninos da rua, fora da rua e colocá-los no processo educatório. Então, idealmente com os pais, ensinar pelo menos para voltar à escola. E esse padre me disse uma coisa interessante, porque eles trabalhavam com o Lodum, com o Círculo Escola, vários grupos, mas o mais eficaz foi o Lodum e ILEAE, etc. Porque, como o padre descreveu, teve um processo que ajudou. Como é levar esse menino que se sentiu lixo? Ele foi jogado 3, 4 vezes na sociedade. É negro, é pobre, é sem casa, sem educação. Então, é o lixo da sociedade baiana, né? Então, ele sentiu isso. Eles realmente sentiam sem valor. Então, se você dá através do... Deixa eu pensar. Então, o primeiro passo nesse processo foi o processo de Olodum, por exemplo, de encorajar ele a se sentir certo orgulho de ser negro. Que negro também, mesmo negro pobre, é pessoa. É pessoa digna, né? É o primeiro passo. O segundo passo é que aprender a fazer algo um pouco difícil, mas também interessante. Bateria, fazer costumes, etc. Toda coisa que você faz. Ou você canta, ou você faz bateria, você faz tambores. Então, isso também é uma segunda etapa bem importante, e levar o menino a se sentir capaz de algo. Né? Então, esse padre italiano me disse uma coisa interessante, que então, a terceira fase pode ser a educação. Em cima dessas duas bases de autoestima, de certo modo, um pouco mais de autoestima, de ser capaz de fazer algo interessante, então, geralmente com algo que também gostou. E, nessa altura, pode levá-los à escola. Então, achei interessante. Então, quando vi este padrão emergente, que os blocos negros foram o agente de inclusão digital mais eficaz, não foi grande surpresa, porque ele já teve feito este trabalho preparatório. Não é somente apresentá-los a tecnologia, mas também já tem esse vaso de dignidade e de capacidade. Então, como você trabalha acho que com o menino pobre, tanto lá como aqui, é um problema sério. Então, acho que o processo de inclusão digital sem algum preparo como esse é difícil. Mas pode ser integrado, né? Então, a meta desse programa, desse ONG, é um grupo de ONGs de 3, 4 que estão fazendo trabalhos mais ou menos semelhantes lá em Áustria. E essa ideia de colocar o treino tecnológico num contexto mais amplo, acho que é super importante. Tem que levar o menino, menina,
para um ponto em que se sente capaz de participar e não só consumir, e capaz de criar, e também capaz de aprender algo que seria para ele um poder, um capital. E de certo modo é um pouco para a questão achei tudo isso mais facilmente com entrevista qualitativa de história de vida. Então, qual é a sua história de vida? Me lembro de entrevistar pessoas no Olodum, na banda feminina de Dá, e de, como se chama, aquela coisa em Candial, organização de Carlinhos Brown. Não me lembro o nome do grupo. Timbalada. E todos esses grupos tiveram esta capacidade de fazer esse processo. Eu acho que achei interessante. E todos os três foram bem-sucedidos na parte digital. Então, achei interessante. Mas descobri isso com entrevistas com os lideranças e também entrevista com jovens e os seus pais. Então, achei interessante fazer a entrevista dupla com o jovem e, idealmente, se for possível, com o pai dele. Porque já estava pensando um pouco no trabalho de Gonzalez, com essa ideia de uma entrevista semi-estruturada e com grande ênfase na história de vida. Porque se você pensa um pouco de como pensar as perguntas, pode ser muito estruturado, tipo juventude conectada, ou nossas pesquisas para este processo de inclusão digital com a atualidade de ensinamento. Ou, mas, para mim, o ideal é fazer as duas coisas juntas. E, idealmente, fazer alguma coisa de qualitativa, idealmente a história de vida, mas se não, pelo menos grupo focal, alguma coisa quali, antes de fazer um campo porque eu vou lhe contar uma história de desastre. Nós recebemos uma parte de um grande estudo de banda larga rural, em 2003, nos Estados Unidos. E foi desenhado por um ex-colega meu lá em Michigan. E ele estava furioso a chegar a fazer o campo já. Então, eu, em termos de teóricos, tinha muita coisa confeccionada em cima da ideia de comunidade no questionário e na teoria do projeto. Então, ele impulsou bem, temos que ir já para o campo, já testamos o questionário antes, etc. Então, cheguei e utilizamos em 2 comunidades latinas em que 90% falavam espanhol, talvez, muitos deles em inglês também, mas todo mundo, pelo menos, falava espanhol. Então, primeira entrevista que eu fiz, que isso já em campo, né? O respondente me perguntou, quando você usa essa palavra comunidade, você está querendo saber da minha família ampla, do bairro ou da cidade? A gente acabou de perder $200 mil com esse projeto. Porque o questionário é uma merda, né? Nem todo o questionário, mas uma parte conceitual crucial, a relação de comunidade com tudo isso. Eu não tenho a menor ideia. Quando eu vejo a resposta, se o respondente está pensando na família, no bairro ou na cidade. Acabamos de perder muito dinheiro. The $1 million question, né? The $200,000 question. Então, foi uma coisa difícil, já está em campo, não dá para a gente recolher tudo isso. Então, eu falei rapidamente para o investigador principal, temos esse pequeno problema, né? O problema é que a gente também já começou, vai ser um desastre se a gente não para o questionário, não vai ser mais difícil, eu sei já como reparar e relançar. E ele negou. Negou reconfeccionar pequeno, porque um só questionar, um só questão, pergunta,
no início, dizendo, quando você pensa na palavra comunidade, você pensa principalmente na família, no bairro ou na cidade. Então, esta é uma só pergunta. Eu podia interpretar o resto. Mas acho que ele não entendeu o grau de gravidade, o grau de impacto de tudo isso. Realmente, perda de vários $1.000, mas que eu gosto de pensar, porque foi um desastre numa escala que é um pouco marcante, né? Então, eu sempre nesse momento foi em 2003, então, 2004, e eu, de certa maneira, reforçou minha determinação. Nunca entrei em campo sem um pré-campo qualitativo. Talvez a dica mais importante de toda a palestra, né? Tem que, mesmo se você quer fazer algo quantitativo, tem que ter um pré para determinar que você está com a situação correta, por exemplo. Porque por exemplo, simplesmente as palavras, por exemplo, se você não entende, se você não tem o mesmo entendimento do respondente, que implica certo, você tem uma entrevista furada, né? Então é uma coisa notável, né? Então, de certo modo, acho que combinações dessas coisas são interessantes. Pelo menos o semi-estruturado mais o estruturado. Para mim, melhor ainda se for história de vida, porque você aprende muito com história de vida de pessoas. Por exemplo, eu ganho muito noção de causalidade com a entrevista história de vida do que com o questionário, porque com a entrevista história de vida eu posso ver a relação entre fator na vida anterior e algum evento atual. Né? Posso através da entrevista, a trajetória da vida dela e, idealmente, da família, é difícil comprovar. Isso não dá para generalizar, porque é uma coisa clara. Né? Mas para essa pessoa, realmente eu vou estar ficando sabendo muito mais sobre o que causa aqui na vida dela do que eu chegaria com 1.000 questionários, né? Então, para mim, o valor é de tentar entender esses processos. Se eu faço, talvez, uma dúzia dessas entrevistas e penso, como eu posso representar esses fatores no questionário? Se a gente vai utilizar questionário para generalizar mesmo, não? Eu estou entendendo agora certas relações entre padrão de educação, por exemplo, e disposição à tecnologia. Como eu posso representar isso em um questionário um pouco mais estruturado, né? É possível. Mas você tem que saber nem só os conceitos, mas também a linguagem das pessoas. Porque muitas vezes, na minha experiência, acho que vou resumir mais ou menos aqui. Uma grande coisa, uma grande vantagem do trabalho etnográfico mesmo, do trabalho de história de vida, é que você descobre conceitos ligados às palavras. Então, por exemplo, eu nunca havia pensado, antes de essa entrevista em sul de Texas, que para alguém, a família ampla, extended family, pode ser a comunidade dele. Foi um conceito novo para mim. Mesmo para você, eu perguntei, então, para você, qual é a minha família? Porque é uma cidadezinha de 400 anos já de ocupação mexicana, e a família grande é grande, né? Então, é todo um rede de apoio para qualquer coisa na vida dela, e então, a comunidade é família, né? Quase uma coisa tribal. Mas tribos existem para exatamente essa coisa, né? De ter uma certa rede de apoio, etc. Então, teria sido um belo trabalho de capital social se tivermos introduzido mais coisas, mais termos, mais perguntas, né, no questionário. Eu queria até compartilhar com todo mundo que quiser também, na linha do que você está falando. No primeiro trabalho que nós fizemos com a Fundação Telefônica, Gerações Interativas, nós pegamos as questões que já haviam sido perguntadas pelo IBOP. Então, nós não participamos
digamos, da concepção original do questionário. Você teve que trabalhar com coisas já técnicas. Exatamente. Tinha Isso é uma reanálise do estudo de outros, né? Equívocos fantásticos com relação a como que eles estão trabalhando com crianças e adolescentes. Normalmente, eles perguntaram para os adolescentes, todos alunos de escola pública. Então, quer dizer, um desconhecimento do rural, né, desses respondentes, principalmente dos jovens, e as perguntas, às vezes, eram muito complexas. A elaboração do enunciado. Isso nos levou, exatamente, isso nos levou a tentar, nós tivemos que rejeitar cerca de 40% das questões, porque não tinha condição de analisar em função do que a gente não acreditava que as respostas fizessem sentido em função do questionamento. Isso é uma equipe, isso é um custo, se for olhar, exatamente. Muito Às grande. vezes você pode levar uma coisa e reanalisar. Vou dar um exemplo para mim. A primeira carreira sobre o Brasil foi ser diplomata aqui. Segunda, eu, dentro da mesma agência, o antigo USAS, eu me optei para o grupo de trabalho deles, que trabalhava sobre opinião pública e hábitos de mídia. Então, continuei a trabalhar sobre o Brasil. Ótimo, gostei da ideia. Então, porque já tive um pouco da vocação brasilianista já nesta altura, né? E, então, alguém no nosso National Security Council queria ter respostas em todos os países do mundo possível, respostas a duas perguntas. Se você, quer dizer, seu país, for atacado, quem lhe atacaria? E se você for atacado, quem lhe ajudaria? É complexo, né? Vou passar com você $10 que o não de 50%. Então, não aceito a sua proposta. Também não foi minha ideia de perguntar isso. Então, segundo, nós tínhamos toda uma briga sobre subjetivo. Se deve ser fora. Acabei de ser treinado como pessoa de amostra e questionário. Então, a teoria indica que você tem que forçar elas a ter uma opinião mais definida. Então, é o que e no telefone pode ver os olhos rolling, né? Porque você sabe que isso vai piorar o negócio, porque não é pouco provável isso. Então, a gente deve utilizar força. Eu vou utilizar a teoria, então vamos usar força. Então, e, de certo modo, teve toda razão. O não resposta foi em cima disso. Foi 56%. E do resto, os que responderam, a Argentina foi mais provável atacar, mas os Estados Unidos foi o segundo, né? E no quem vai ajudar, os Estados Unidos é o primeiro, a Argentina é o terceiro. Então, em inglês seria dog's breakfast, né? Nada compreensível aí. Isso é Ou seja, está presente, né? Você não sabe se é amigo ou inimigo. Exatamente, não, exatamente. Está na conceituação, mas mais que metade nem pensava disso. Então, eu disse para o pessoal lá, mas sabe, isso é uma coisa interessante. Se vocês me permitem analisar um pouco mais abertamente isso, o que indica é que o brasileiro não se sente ameaçado. Não se sente ameaçado. Exatamente. Isso é a primeira questão. Exatamente. Na época, né? Mas eles não me permitiram publicar um relatório com essa linha de análise. Eu só lhe querem a conclusão. Bem, Estados Unidos é mais provável ajudar. Queremos esta resposta. Não, mas isso ignora toda uma coisa interessante que pode ser feito desta bagunça aqui. Fazer uma bagunça interessante. Dava para extrair algumas conclusões. Então, depois, quando saí do serviço deles, escrevi algo sobre... Não, é uma coisa interessante. Tudo isso é bem irrelevante para a maior parte dos brasileiros. Não se sente nem ameaçado, nem ajudado, né? Então, achei coisa potencialmente interessante. Isso foi feito quando? 79. 79? É. Se perguntasse hoje,
Qual é a tua intuição? Se fizesse hoje, mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a ameaça seria menos Argentina, talvez Oriente Médio, alguma coisa, quem sabe, né? Os chineses, quem sabe, né? Depende de que tipo de ameaça. Dilma aqui. É Dilma. Se fizesse uma classe social, América Latina. Não, mas deve ser uma coisa, uma força exterior, né? Mas acho que está no bom momento para concluir, tá? Então, porque pode mais sobre técnica de entrevista, mas acho que, de certo modo, já tenho algumas dicas. Esta já fizeram esse curso no ano passado. Se você quer realmente mais esforço, levá-lo para cá, porque ele está fazendo uma coisa interessante com isso. Atualmente, ele está analisando o conhecimento local em México e decidiu estudar o conhecimento sobre o uso de água. É uma coisa interessante, água. Porque o sul de México é um quase deserto. Pior que o Brasil, tem problema sério de água. Exatamente. Problema terrível no México, porque é deserto alto, né? E parte fértil é um pouco limitado, né? Então, se eles tivessem uma prata, seria melhor. Não tinha prata, infelizmente. Mas seria interessante convidá-lo. Mas então, muito obrigado, né? Eu queria muito agradecer a tua generosidade. Eu sei que você teve um dia... Estou meio exausto no dia Eu já. gosto que se alguém ainda tiver alguma pergunta, que não seja muito... Sou suficientemente professor que isso também vai. Tem mais alguma pergunta? Sinta-se à vontade para fazer, mas de qualquer forma, das nossas tareas, né? Das nossas operações, e a gente espera. Em casa aqui, né? Quando você falando com o Drica, tá? Espero que ainda a gente trabalhe ainda mais junto, né? Isso, e para todos também abrir tanta perspectiva, né, de projetos temáticos em parcerias internacionais, como também a possibilidade de vocês irem com o centro para Austin, não é? Exatamente, você consegue bolsa sanduíche. Exatamente, com certeza. Então é só a levar gente não tem dinheiro para o só pegar um sanduíche desse já pode Sanduíches na mão. Se você chega lá, vou lhe comprar uma sanduíche melhor que essa. Boa. É que a gente teve um corte muito grande. É a bomba do sanduíche, mas um sanduíche. Sanduíche mesmo, né? Mas, não, estou sério, sempre tem mais um. Você sempre tem 2 bolsistas brasileiros lá trabalhando ou com isso, ou com televisão, alguma coisa ligada, né? Uma antiguidade temática importante ainda para todo mundo. Né? Bom, dito isso, eu convido todo mundo a comer o sanduíche, já se candidatar, é isso? E queria ver aqui como é que a gente faz uma logística de levar o Estaria perto do Jardim, nem deixar no metrô, se for necessário. Não, essa hora. Você vai passar